Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Enquanto você vai procurando e vai achando o versículo, o texto, eu queria pedir oração pela minha sogra, que ainda ela não está muito bem. Ela já está aqui em Cianorte, mas ainda está um pouco enferma, né? A Tuca e a Vera estão se alternando lá para cuidar dela. Tem mais uma prima da dona Margarida que está aí, que está ajudando ela também em casa, né? Então, assim, que em nome de Jesus vocês possam colocar o nome dela em oração. Além da enfermidade física, também tem a parte intelectual. Ela está um pouco deprimida, então ela não está aquela pessoa para frente que a gente sempre vê aqui na igreja, bem arrumada, feliz. E em nome de Jesus, eu sei que é uma opressão do diabo, mas vai passar em nome de Jesus. E eu conto com a oração dos irmãos para que esse tempo possa se findar para a honra e glória do Senhor. Amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 8, a partir do verso 26, diz assim: Lucas 8, 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Peço que não nos atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardando-no preso com os grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impedido pelo demônio para o deserto. E perguntou Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele lhe diz: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que os não mandassem para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que o guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e viram ter com Jesus, e acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhes rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém? Feche os olhos. Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. E agora nós estamos aqui diante da tua palavra, e que o Senhor possa falar imensamente os nossos corações. Ó Pai, que o Senhor possa usar a minha vida, a minha boca, Senhor, a minha mente, para que o recado que o Senhor tem para mim, como o Senhor já fez isso hoje à tarde, possa ser ministrado agora, Senhor, para a igreja, ó Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor trouxe pessoas aqui neste lugar que precisa dessa palavra nessa noite, e que venha fazer toda a diferença na vida de cada um, ó Deus. Em nome de Jesus, que o nosso coração possa ser um coração fértil, preparado para receber a semente da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto, essa semana foi bem batido, especialmente comigo, porque desde terça-feira na Escola da Fé, a gente aprendeu sobre esse texto.
Nós lemos, aprendemos, discutimos, cada pessoa pôde contribuir um pouquinho para que nós pudéssemos sair na terça-feira da Escola da Fé, sabendo um pouquinho sobre o mundo espiritual. Na Escola da Fé nós aprendemos algumas coisas que muitas vezes nós não damos a devida importância. Da importância que nós como cristãos, da necessidade de nós como cristãos, nós entendemos como funciona o mundo espiritual, porque ele existe. Nós estamos aqui num culto racional ao Senhor, você está aqui racionalmente louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, mas aquele que nós adoramos, ele é espiritual. Nós somos uma pessoa formada por 3 partes, você tem a sua parte que é a tua alma, teu psique, a parte espiritual e tem a tua parte física. Cada um de nós somos formados por 3 partes. E essas 3 partes, elas precisam se relacionar com Deus. E existe uma influência do mundo espiritual sobre as nossas vidas nas 3 áreas, nas 3 partes do ser humano. Nós precisamos entender que em todas as coisas que acontecem, existe a influência do mundo espiritual. É lógico que não são todas as coisas que existe o envolvimento direto do diabo e de Satanás. Muitas coisas são provocadas por decisões pessoais nossas mesmo. Às vezes a gente está passando por alguma luta, por uma dificuldade, você vai analisar por que você chegou nessa situação, foi porque o dardo inflamado do diabo pegou você, atingiu a tua mente, você deixou de pensar da maneira certa, deu trela para o diabo e o diabo acabou te escravizando. Mas até então, o livre-arbítrio de decidir o que você queria estava sobre a sua mão. Você decidiu, houve influência, mas você decidiu. E tem coisas que é natural, que não tem influência de nada, nem lá atrás do diabo. Talvez você tenha uma enfermidade, hoje eu tenho uma enfermidade, qual que você tem? Eu tenho pressão alta. Você está acima do seu peso? Porque eu sei porque eu escuto, né? E eu estou acima do meu peso, eu escuto o médico falar isso. Então você está acima do seu peso, então você precisa emagrecer. Tem diabo na minha pressão alta? Não tem. Tem o meu poder de decisão e de livre-arbítrio de comer mais do que o meu corpo precisa, e com isso eu estou engordando, e eu preciso cuidar, porque senão eu vou sofrer todas as consequências de uma pessoa obesa. Então isso foi uma decisão pessoal minha, que eu preciso entender e buscar melhorar, porque daqui a pouco eu estou sofrendo tudo aí e não estou mais com saúde necessária para fazer a obra do Senhor. Mas não tem diabo, ele tem decisão, eu que estou decidindo, então eu preciso tomar a decisão também de cuidar. Então tem coisa que tem influência do diabo, tem coisas que não tem influência do diabo, mas existe a influência do diabo. A Bíblia diz que o diabo ele fica ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, ele fica buscando em você uma brecha, para que ele possa entrar e possa acabar com a tua vida, porque a gente conhece, você conhece muito bem, aquilo que está em João 10:10, que o diabo, o ladrão, que está escrito lá, ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. A função do diabo é isso, ele quer acabar com a nossa vida, ele quer acabar com você, ele quer te matar, ele quer destruir você, ele quer roubar a tua alegria, ele quer aniquilar você, ele odeia você, porque você é criatura, feitura de Deus, e ele é inimigo de Deus, ele não pode contra Deus, então ele quer atingir Deus através da sua vida. Por isso que o diabo, ele fica buscando e não desiste da gente. Uma qualidade, que se podemos dizer assim, do diabo é a persistência, porque ele nunca desiste, ele sempre permanece querendo acabar com a nossa vida. E nesse texto aqui, ele retrata um acontecimento que foi no âmbito espiritual. Jesus já tinha curado algumas pessoas, Jesus já tinha ensinado, Jesus já tinha cuidado da mente das pessoas através dos seus ensinamentos. Algumas pessoas já tinham recebido cura. Agora, nesse momento, acontece na área espiritual. Uma pessoa, como diz o texto, estava possuído por inúmeros demônios. No texto, são 3 evangelhos que narram esse mesmo texto, e você vai chegar à conclusão que tinha 2.000 porcos. O texto diz que tinha uma manada de 2.000 porcos. E esses 2.000 porcos se precipitaram no mar. Agora não significa que era 2.000 demônios. Quando o diabo
quando o demônio, ele fala com Jesus, e ele fala que eles eram muitos, que não dava para ele falar o nome porque eles eram muitos, e ele disse que era uma legião. Esse termo legião é um termo militar, não tem nada a ver com manada, com quantidade de pessoas, nada. É um termo militar que diz referência a uma quantidade de pessoas soldadas de um exército, que é aproximadamente 6.000 pessoas. Então, no mínimo, que tinha na vida daquele homem, era uma legião que dá, o nome que ele falou, de 6.000 demônios tomando conta da vida daquela pessoa, influenciando a vida daquela pessoa. A pessoa ficou totalmente fora de si, totalmente, né? A gente leu aqui, ele vivia nos sepulcros, ele vivia em cavernas. Os outros textos dizem que ele jogava pedra nas pessoas que passavam perto dele, não usava mais roupa, ele virou literalmente um animal. A razão saiu dele e o demônio tomou conta do seu psique, tomou conta, possessão, tomou conta do seu corpo, do seu físico, da sua mente, tomou conta da sua vida por completo. E a Bíblia diz que Jesus, passando por ali, logo esse demônio reconhece Jesus como sendo o Filho de Deus. Aqui, mexeu muito comigo essa semana, essa parte. Sabe por quê? Nessa época aqui, os próprios judeus, que eram o povo de Deus, não reconheciam Jesus como sendo Cristo. Jesus teve muito problema quando ele entrava nas igrejas, porque toda vez que ele entrava na sinagoga, alguma coisa acontecia, ou ele era expulso, ou era mal visto. E as pessoas, até o dia de hoje, os judeus, têm dificuldade de reconhecer Jesus como sendo Cristo. E de repente, um demônio, quando bate o olho em Jesus, reconhece ele como sendo o Filho de Deus. O demônio reconhece, as pessoas não reconheciam. E a Bíblia diz que quando ele acontece isso, ele faz um pedido para Jesus, para que eles não fossem simplesmente expulsos, mas que eles tomassem conta daquelas porcaradas que estavam lá. Imediatamente Jesus permitiu, eles tomaram conta daqueles porcos e se precipitaram no mar. A história narra isso. Mas eu queria ir além dessa história. Isso que a gente aprendeu na terça-feira, do mundo espiritual, dos cuidados que a gente tem que ter com o mundo espiritual, entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes do inferno. A nossa luta vai muito além daquilo que a gente pode ver com os nossos olhos. Aí, nesse exato momento, existe uma guerra pela sua vida. Hoje de manhã, na escola, que nós tivemos no Esperança Viva, nós comentamos e falamos exatamente sobre este assunto também. Da importância da gente cuidar da nossa vida espiritual, porque a vida espiritual nos influencia. A Bíblia diz que o diabo usa dardos inflamados. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, o diabo não lhe toca, não pode tocar. Mas ele não pode tocar em você, mas ele pode lançar dardos inflamados, ele atinge a tua mente. E se você não tiver com a cabeça boa em Cristo, você acaba sendo influenciado. Aí tem um livro que eu sempre indico aqui, eu acho que o Eduardo está lendo ele, que é a Batalha do Campo da Mente. Porque aonde se trava as maiores batalhas nossas é aqui, aonde o diabo, ele direciona os seus dardos inflamados, é na nossa mente. Porque ele tenta influenciar a nossa cabeça, a nossa mente para o pecado, para nos afastar da presença de Deus. Então a gente aprendeu tudo isso. Mas eu queria aqui levar esse texto para um campo diferente. Eu queria falar um pouquinho da graça de Deus manifesta nessa situação em que Jesus se encontra com este homem, daquilo que acontece com ele, com a região onde ele estava e com a sua família. A graça de Deus atingiu 3 áreas, 3 âmbitos daquele momento em que aquele povo estava vivendo. O primeiro, individualmente, na vida daquele endemoniado. Aquele homem tinha perdido tudo. A Bíblia diz que eles tentaram prender ele e as prisões, as correntes que colocavam nele eram insuficientes para segurar ele. Tamanha força que aquele homem tinha. E se você já teve experiência de ver uma pessoa possessa, é bem real, é isso que acontece. É só pelo poder do sangue precioso de Jesus Cristo de Nazaré para que você possa segurar, porque humanamente é impossível. E esse homem, ele começou a viver de forma, virou um animal totalmente, não era ele.
ele estava vivendo em função daqueles demônios que havia possuído ele, tomado conta da sua vida. Quando eles veem Jesus, quem fala com Jesus não é o homem, é os demônios que estão tomando posse do seu físico, do seu corpo. Aquele homem que naquele momento estava possesso. Daí Jesus chega e ele trata individualmente a vida daquele homem. Ele vai para trazer libertação para a vida daquele rapaz, que há muitos anos estava sendo escravo de Satanás. Deus cuida individualmente do ser humano. Deus cuida individualmente de mim e de você. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso, irmão, para poder nessa noite quebrar todos os grilhões, tudo aquilo que tem te prendido e te afastado da presença de Deus. O Deus que nós cremos, Ele é poderoso e suficiente, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas, de trazer a real e a verdadeira libertação para a sua vida. E isso não é coletivamente, é individualmente. O que te prende? A gente estava aprendendo na terça-feira sobre a diferença de possessão e de opressão. Tem muita gente, irmão, que a gente vê andando por aí, caminhando por aí, e não aparece, não existe a possessão sendo exteriorizado para o mundo natural, mas a pessoa está presa e possuída por demônios. Existe a opressão, quando o diabo não pode tomar conta de você, tirar o teu sentido, mas ele está trabalhando e te oprimindo o tempo todo para que você venha cair, para que você venha se afastar da presença dele. Daí nesse momento, nessa situação, nós só estamos livres, tanto da possessão e da opressão, dependendo da nossa crença e aonde nós colocamos a nossa confiança, porque Jesus e Deus, Ele trabalha por princípios. E Ele não invade, não quebra o nosso livre-arbítrio. O diabo, ele dominou aquele homem, tirou dele o poder de decisão daquele homem, naquele momento, porque ele estava possuído. Quando Jesus tira o demônio daquela pessoa, ela passa a ser ela mesma. Daí, a partir desse momento, há a necessidade dela tomar a decisão daquilo que ela quer. Se ela decide por Jesus, a casa está limpa, adornada. O que acontece com ele? O Espírito Santo vem, toma conta da vida da pessoa. Se ela não aceita Jesus, a casa fica limpa, porque Jesus expulsou tudo aquilo que estava na vida dela. O que acontece? Como segundo a palavra de Deus, vem mais 7 vezes mais. Mas Jesus, Ele cuida de nós especialmente e individualmente na sua vida. Ele sabe aonde que estão as brechas que muitas vezes nós damos para que o diabo venha atingir as nossas vidas. O diabo, ele só age na nossa vida através de legalidade, irmão. Olha, hoje nós falamos pela manhã sobre a vida de Jó. Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo na vida de Jó, mas só não podia tocar onde? Na vida dele. Em tudo podia tocar, mas na vida não podia tocar. Quem que estipulou o limite até onde o diabo podia chegar? Deus. Porque Deus está no governo de todas as coisas, inclusive no mundo espiritual. Aquele que tem Deus no coração, ele vive debaixo de uma ordenança do Senhor, de um cuidado de Deus. Deus não permite que nada aconteça, Deus não permite que nada venha sobre a sua vida que não tenha autoridade, não tenha a permissão dele para agir na sua vida. Às vezes, irmãos, você está passando por uma dificuldade, por uma luta, não significa que você está em pecado, como os amigos de Jó julgaram Jó com relação ao momento que ele estava passando. Mas muitas vezes é Deus querendo nos ensinar. E eu tenho certeza, irmão, nesse grupo de pessoas que nós estamos aqui, tem pessoas que estão passando por tribulação e por luta. Mas glorifica ao Senhor, independente da circunstância, como nós cantamos. Porque se você está com o seu coração firmado em Jesus, Ele cuida individualmente de você, e Ele vai dar vitória diante do momento que você está passando. E você pode ter certeza, quando você passar por esse momento, você vai ver a glória do Senhor sendo manifesta na sua vida. Deus, Ele é maravilhoso. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe aquilo que nós precisamos aprender. Então não fique triste, achando, eu estou vivendo isso porque é uma influência do diabo.
Irmão, pode até ser que tenha a permissão de Deus, mas se você está firme no Senhor, não tema. Em nome de Jesus, levanta a cabeça. Confia, porque Ele cuida de você. Eu estava falando hoje de manhã que eu tive uma experiência ontem. E eu queria repetir essa experiência, que foi muito forte. Essa semana eu fiz uma conta na sexta-feira. Todo mês eu tenho conseguido sobreviver na minha vida financeira. Graças a Deus, não devo para ninguém. Estou com as minhas contas todas em ordem. Mas todo mês parece que não vai dar. De repente acontece alguma coisa, dá certo. Daí eu pago todas as minhas despesas. Daí esse início do mês, para não sofrer desse jeito, eu resolvi fazer uma lista. Peguei uma lista de todas as coisas que dá para me cortar, todas as coisas que eu tenho de gasto, e fiz uma folha assim, ó, irmão, encheu um pedaço e foi até o outro lado. Daí eu coloquei todos os valores, vi aquilo que podia tirar, aquilo que podia cortar, não tinha nada que dava para diminuir. Todas as coisas que estavam ali, a gente já está segurando aquilo que pode na nossa casa. Daí na hora que eu fui somar com a calculadora, eu somei 2 vezes, porque achei que a calculadora estava quebrada. Daí na hora que eu dei o resultado, deu igual o resultado. E o resultado era que as minhas despesas, elas são bem além daquilo que eu ganho. Daí fiquei coração apreensivo. Daí o diabo já jogou uma setinha. Você vai ter que pedir ajuda para alguém, porque você não vai conseguir nem passar esse mês. Daí eu peguei, tinha uma reunião marcada com o meu patrão, daí eu falei assim, ó, eu vou fazer o seguinte, vou conversar com o meu patrão, eu vou falar para ele que eu preciso de um aumento. Meio crise, irmão, já pensou? Mas eu preciso de um aumento. Daí tive uma reunião com ele no sábado, eu peguei aquele rascunho e levei, porque eu conheço meu patrão é mais do que patrão, ele é meu amigo, meu irmão. E eu tenho certeza que na hora que eu falasse para ele, ele ia falar assim, não, você tem que diminuir as despesas. Daí eu falei, já vou pegar a folha, que eu vou falar, Marcos, mostra para mim aonde. Então eu já ia discutir com ele a minha vida financeira. Daí na hora que eu cheguei lá, peguei o rascunho guardadinho aqui, tratei alguns assuntos relacionados à empresa. Daí chegou na hora de eu pegar e falar com ele. Irmão, quando eu fui falar com ele, passou um flashback, assim, como um raio. E veio um pensamento na minha cabeça assim, agora então você está deixando de confiar em mim e vai passar a confiar no homem. Porque essa conta que você fez não é de agora. Essa conta que você fez aí, você já está passando com ela faz muito tempo e eu não deixei faltar nem um centavo na tua casa. Na hora que eu fui falar, parece que travou assim. Daí, tem mais algum assunto? Tem alguma coisa mais para ver? Eu falei, não, Marcos, está tudo certo. Deus abençoe, bom final de semana para você. Virei as costas e saí glorificando a Deus. Porque eu sei, irmão, que Deus, Ele cuida de mim individualmente. Ele cuida de mim assim como cuida de você. E Ele sabe das minhas dificuldades, das minhas limitações. E aonde eu necessito de uma intervenção dEle e do milagre dEle. Eu não estou... Tudo aquilo que você pode fazer e não faz, Deus não age. Mas aquilo que você não pode fazer, Deus age. Já enxuguei as minhas despesas. O que dava para enxugar, eu já enxuguei tudo. Agora eu preciso de uma intervenção divina que tem sido feita. E o diabo querendo me influenciar. Mas Deus cuida de mim individualmente. Tenho certeza, irmão, que essa semana, quando chegar na sexta-feira, porque eu recebo uma parte que é em comissionado. Só que ninguém está vendendo. Eu tenho certeza, para a honra e glória do Senhor, que todos os orçamentos que estão lançados nessa semana, eu vou fechar nessa semana. Eu creio, estou com meu coração em paz, eu descanso no Senhor. Eu não preciso pedir para um homem, Deus vai me dar condição para que eu possa passar essa luta. Porque Deus cuida de mim individualmente. Porque Deus cuida de você individualmente. Nós precisamos entender que a intervenção de Deus na nossa vida, Ele olha para a gente como ser humano único na face da terra. Quando Deus olha para você, Ele está olhando só para você, Ele não olha para mais ninguém, entre aspas, porque dá a impressão que quando Ele olha para a gente, está olhando bem rapidinho, porque Ele tem 1 milhão de pessoas para olhar, né? Bilhões de pessoas para olhar. Mas a gente esquece de uma propriedade de Deus, que Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. A atenção de Deus está hoje para você. A atenção de Deus está hoje para você. Está para mim, está para a Tuca, lá com a dona Margarida. Está com cada um de nós. Ele está presente na nossa vida diária, cuidando de nós, ao nosso lado. Só que, infelizmente,
o que atrapalha nessa relação é a nossa crença, porque muitas vezes a gente não crê nisso. Daí a gente se abate, daí vem a tristeza no nosso coração, daí a gente trava a possibilidade do milagre de Deus acontecer na nossa vida. Então, em nome de Jesus, a primeira coisa que eu vejo nesse momento aqui com esse homem é a graça de Deus sobre a vida individual de uma pessoa. E a graça de Deus está individualmente sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Segunda coisa, quando esse endemoniado ele passa tudo aquilo lá, acontece aquele diálogo, os demônios saem, se precipita no mar lá, os porcos, e ele acaba, as pessoas começam a ficar chateadas porque tinha acontecido aquilo, mas tinha morrido um monte de porcos. Daí ele tem um diálogo com o próprio endemoniado, Jesus, lá no final do texto. E nesse diálogo ele pede para que ele possa ir com Jesus, porque ele foi tomado por um espírito de muita gratidão. Ele tinha dentro dele gratidão pelo Jesus, por Deus, pelo milagre que aconteceu, dele poder ser liberto. E ele sentiu um desejo muito grande de caminhar com Jesus. Só que a graça de Jesus, a graça de Deus sobre a nossa vida, atinge não somente a gente, mas todas aquelas pessoas que estão próximos de nós. E você vai ver que no diálogo, Jesus disse assim: não convém que você venha comigo, não é bom você vir com a gente, não vem comigo. Agora volta e vai lá para a tua casa, para a casa da tua família, dos teus pais, das pessoas próximas a você, e mostra para eles aquilo que o Senhor, aquilo que Deus fez. Irmão, a graça de Deus, ele atinge a nós e atinge a nossa família. E hoje à tarde eu comecei a pensar que esse homem tinha feito para a sua família. Talvez aquela família tentou de tudo para que ele pudesse ser liberto. Talvez achou que era doença, talvez levou para algumas pessoas, uns médicos que pudessem agir, achando que aquilo era problema mental, para ver se tinha cura. Talvez eles gastaram o que não tinham para tentar trazer libertação para a vida daquele homem, e sempre foi frustrado. Um pai e uma mãe magoada, entristecida. Talvez no bairro ali onde ela morava, todas as pessoas passavam e diziam assim: olha lá, aquele lá é o pai e a mãe daquele endemoniado que fica jogando pedra, andando pelado por aí, vivendo ali no sepulcro. Eles talvez tinham vergonha até mesmo de se envolver socialmente por conta desse filho, que não trazia nem um pingo de alegria, nem orgulho pela situação em que ele vivia. Daí essa pessoa é retirado dela todos os demônios, individualmente Deus cuida dele. Daí no momento em que ele é cheio de gratidão e reconhece Jesus como sendo o seu Salvador, o seu libertador, ele sente o desejo de caminhar com Jesus. Daí Jesus dá uma ordem para ele: não, a obra que o Senhor começou na sua vida, ela tem que ser plena e completa, tem que terminar. Você agora tem que voltar, e a graça do Senhor, através da sua vida, do milagre que eu fiz na sua vida, vai acontecer na vida dos teus pais. Irmão, começa a imaginar esse rapaz voltando para casa, e ele chegando em casa vestido, podendo ser verdadeiramente o filho deles ali. A alegria do pai e da mãe ver a volta desse filho, que estava perdido, que parece até a história do filho pródigo, né? Que estava totalmente nas mãos do diabo, mas que sofreu uma intervenção poderosa de Deus individualmente na sua vida. E agora ele estava retornando para trazer alegria e paz para aquela família do qual ele convivia. Pensa, imagine comigo, a alegria do pai, da mãe, das pessoas que estavam próximos dele, da família, a alegria de ter de volta aquele homem são agora, sem total nenhuma influência do diabo, sem nenhum demônio tomando conta do seu psique. Uma pessoa ali agora era ele, era o filho que estava ali agora restituído. A graça de Deus atinge a família. Aquilo que Deus fez na sua vida, irmão, precisa impactar as pessoas com quem você se relaciona. A gente muitas vezes acha que quando nós somos agraciados por Deus, porque nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e você hoje está vivendo uma vida bem diferente do que você vivia antes, a gente acha que ali acabou.
chegou em você a bênção e parou, está tudo certo, você já foi abençoado. E nós nos esquecemos que nós somos abençoados quando a gente leva a bênção de Deus que está sobre a nossa vida para a vida de outras pessoas. E Jesus estava ensinando isso para ele. Se você vir comigo, a bênção vai ficar só em você. Você foi restabelecido. Você é uma pessoa diferente agora e está liberto. Mas tem pessoas que estavam intercedendo por você, que colocaram sempre a esperança que um dia você estaria de volta. Eles estão esperando por você. Vai e mostra aquilo que Deus fez na sua vida. Aquilo que Deus fez na sua vida, você precisa voltar e mostrar para as pessoas que muitas vezes apontaram para você dizendo que você não ia dar nada, dizendo que você já era, dizendo que você não ia dar em nada, que você talvez era um filho perdido, que você não tinha mais condição de ser ninguém na vida. Talvez a mãe chorando por você, talvez o pai chorando por você. Aonde nós erramos, o que foi que nós cometemos de erro? Agora você é restabelecido, a graça de Deus sobre a sua vida, agindo individualmente em você. Você tem a obrigação de voltar e mostrar, eu estou curado, restabelecido, liberto, para a honra e glória do meu Deus. Em nome de Jesus, a graça do Senhor tem que atingir outras pessoas. Não pode, aquilo que Deus faz no seu coração, na sua vida, não pode parar em você. Você tem que levar para outras pessoas. Muitas vezes, irmão, a gente se fecha e acha que a graça tem que parar em nós. Fruto disso, o resultado disso, para a gente ter essa afirmação, é as pessoas que muitas vezes que a gente está vivendo, convivendo, mas a sua transformação não fez nada, não modificou nada na vida daquelas pessoas que você se relaciona. Aquilo que aconteceu em você de mudança, porque você aceitou Jesus, no seu trabalho, na onde você trabalha, houve mudança, houve transformação, as pessoas conseguiram reconhecer uma mudança na sua vida, a bênção está ficando só em você. Você não está permitindo que a graça de Deus, a bênção do Senhor possa chegar às pessoas em qual você convive. Em nome de Jesus, isso é para a gente refletir. Amém? E o texto continua. Voltando um pouquinho antes, eu queria falar sobre essa cidade. Essa região onde menciona essa cidade, se você pegar os 3 textos, onde é narrada essa história, em Mateus, em Lucas e em Marcos, você vai ver que 2 deles, Mateus fala de uma cidade, os outros 2 falam de uma outra cidade, mas todas elas pertencem à região chamada de Decápolis, onde tinham 10 cidades que eram de pessoas gentios, não eram de judeus, formado por gregos e que ficava numa região horrível. Por que uma região horrível? Porque tinha a Síria que ficava em cima e tinha a Judeia que ficava embaixo. E sempre eles entravam em conflito e eles ficavam bem no meio dos conflitos. Era uma cidade, uma região, onde as pessoas viviam sempre oprimidas. Não conseguiam conquistar nada, porque quando tinha uma guerra, quando tinha uma luta, quem sofria a maior destruição era essa região onde eles estavam sediados. O retrato da cidade era o retrato dessa pessoa que era endemoniada. A cidade sofria uma opressão maligna, assim como aquele endemoniado também sofria. O retrato daquele homem era o retrato da sua cidade. A Bíblia diz que naquele lugar, hoje eu estava estudando um pouquinho sobre este lugar, diz que eles cultivavam porcos. A vida econômica daquela cidade estava envolvida com porcos. E judeu não come porco, porque tem uma lei lá no Antigo Testamento, que depois foi quebrada com Jesus, em que o povo de Deus, eles não se alimentavam, era como se fosse uma carne imunda, a carne de porco. E eles cultivavam para eles mesmos, e algumas pessoas, alguns teólogos dizem que eles cultivavam aquilo lá para oferecer para demônios. Aquela região era possuída, aquela região, por uma legião enorme, muitas legiões de demônio que oprimia aquela cidade. Daí Jesus vem e acontece esse milagre. Jesus dá ordem para os demônios saem, entram naqueles porcos, os porcos precipitam. E o que acontece com os porcos? Eles morrem afogados. Se você olhar lá em Êxodo, é exatamente o que aconteceu lá no Mar Vermelho. O que aconteceu no Mar Vermelho? O povo de Deus estava lá, ficou terra seca para os 2 lados, tinha um exército vindo atrás, egípcio, querendo acabar com o povo de Deus, e tinha um mar na frente, um Mar Vermelho.
Através da vida de Moisés, ele clama a Deus, Deus age de forma milagrosa, abre o mar, eles passam em terra seca. Quando eles terminam de passar, o último passou, o que aconteceu com o mar? Ele voltou ao seu curso normal, e todos aqueles que estavam perseguindo o povo de Deus foram afogados. Quando Jesus fez isso, Jesus estava mostrando para a cidade que a graça dele não tinha chegado somente individualmente na vida de um homem, não tinha chegado somente individualmente na vida de uma família, mas tinha chegado também na vida de uma cidade. Ele estava retratando aquilo que aconteceu lá atrás, que agora ia acontecer com aquela cidade, é que aquela cidade ia passar a receber também a graça de Deus. Ela estava sendo agraciada por Deus, porque aonde você está, irmão, quando o milagre de Deus acontece, a graça de Deus toma conta de você, as pessoas são contagiadas. Se a nossa cidade não tem acontecido nada, a gente não tem escutado nada, é porque alguma coisa está errado, porque nós estamos permitindo somente que a graça de Deus chegue até nós, e nós não estamos permitindo que chegue até as pessoas, a nossa família e a cidade, as pessoas todas com qual nós conversamos, nós nos relacionamos. E a Bíblia diz que as pessoas daquela cidade, o que eles fizeram? Rejeitaram a graça de Deus. O que eles falaram para Jesus? Que era para Jesus entrar de volta para o barco e sair daquele lugar. A graça era para a cidade, mas eles rejeitaram a graça de Deus. Em nome de Jesus, isso ensina muito para a gente. E eu queria que você saísse daqui, irmão, refletindo sobre isso. Primeiro, a graça de Deus está atingindo você? Hoje você é fruto do milagre de Deus? Individualmente, Deus tem cuidado de você? Segundo, você é abençoado, você recebeu a graça de Deus, você é liberto hoje para a honra e glória do Senhor. Esse milagre que aconteceu em você está contagiando também as pessoas da sua família e próximo a você? Tem feito diferença? Você tem cuidado das pessoas que estão perto de você, para que elas não venham morrer e viver para a eternidade no fogo do inferno? Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim: ah, pastor, mas eu não converso muito daquela pessoa sobre religião, porque é meu parente, vai criar um desconforto. Então, irmão, você está falando assim para ela, trazendo para uma visão espiritual. Você está dizendo assim: ela está indo para o inferno e eu estou aceitando, porque ela está indo para o inferno, não vai aceitar Jesus, porque Deus me incumbiu de ser porta-voz do Senhor para poder falar do amor de Deus para ela, vai morrer no inferno, e eu estou feliz com isso, porque pelo menos eu estou tendo um bom relacionamento com ele aqui na terra. Só que o seu relacionamento com ele, se você é verdadeiramente cristão, vai ser interrompida na eternidade, porque você pode ir para o céu e essa pessoa pode ir para o inferno. Quem negligenciou isso? Você. Então há necessidade, irmão, que em nome de Jesus, que a gente possa fazer transparecer aquilo que Deus fez na nossa vida. Tem que aprender a falar. Né? Aquilo que eu estava dizendo aqui, ó, a bênção do Senhor, não conte para mim, porque eu sou um linguarudo mesmo. Quando é bênção, eu não seguro, né? Eu não consigo segurar, porque eu fico feliz com as bênçãos. Quando alguém conta alguma coisa e eu consigo reconhecer que é a intervenção de Deus na vida da pessoa, eu não consigo ficar calado, eu quero contar para todo mundo, eu conto para todos que estão perto de mim. Da mesma forma, Deus fez um milagre na sua vida, você vê, você é testemunha daquilo que Deus realizou na sua vida. Será que você vai continuar segurando só para você? Sua família, você está esquecendo dela? Tem um versículo que hoje à tarde falou muito comigo, e eu queria que você ouvisse esse texto. Eu mandei para uma pessoa hoje, disse assim, ó, uma feijoada espiritual para você. Está em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que diz assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Olha só, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Aquele que não cuida daqueles que estão próximos e daqueles que estão da sua família, que não tem um cuidado pela vida deles, você é pior do que uma pessoa que não tem fé.
uma pessoa que é totalmente infiel, que não tem fidelidade com Deus, uma pessoa que vive aí sem ter nenhum compromisso com o Senhor, você está pior do que essa situação. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu acho que mais do que nunca chegou a hora da gente arregaçar as nossas mangas. E aquilo que Deus fez na nossa vida, na minha vida, na sua vida, a gente poder fazer com que essa graça, essa bênção, essa alegria que toma conta da nossa vida, que é igual a canção que nós cantamos aqui, mesmo no meio da adversidade, a gente está feliz, glorificando ao Senhor, que isso contagie as pessoas que estão próximos de nós, que isso possa fazer diferença na vida dos nossos familiares. Só acontece isso se for real e verdadeiro, porque a gente pode falar muita coisa, mas mostrar que a nossa vida é só aqueles que realmente tiveram transformação. As pessoas leem a gente todo o tempo. Se você se professa um cristão, aonde você está lá no seu trabalho, as pessoas estão lendo você, estão vendo. Eles não veem a Bíblia, eles estão vendo a Bíblia através da sua vida, através da sua atitude. E se a graça tomou conta de você realmente, está sobre a sua vida, vai contagiar ela, porque vai aparecer um monte de interrogação na vida da pessoa. A pessoa vai começar assim: ué, mas por que essa pessoa age dessa forma? O que ele acha? O que ele tem? O que aconteceu com ele? Não, ele não era assim. Ele era explosivo. Por qualquer coisa ele estourava. Mas olha agora como é que ele está. A pessoa calma, serena, está tranquilo. Não pode. Por qualquer coisinha ele brigava. Como é que agora ele está conseguindo se controlar? Daí ele vai sendo contagiado com a graça de Deus. Daí aquilo que aconteceu na sua vida, ele vai querer também que aconteça na vida dele. E a graça do Senhor passa da sua vida para aquele que está perto de você. Nós estamos aqui numas 100 e poucas pessoas, talvez umas 140 pessoas. 140 pessoas que estão aqui. Se a graça de Deus está sobre a sua vida e você contagiar os seus, multiplica já 140 por 5. Daí se esses 5 for contagiado, daqui a pouco, irmão, pouquinho tempo, a graça de Deus não está só sobre nós, está sobre os nossos, está sobre a nossa cidade. Nossa cidade vai ser uma cidade diferente. Mas depende da gente. Depende da gente demonstrar, a gente mostrar isso. A gente fazer com que ela passe por nós, mas abençoe as outras pessoas também. Alguns cuidados que a gente precisa ter com relação ao mundo espiritual. Cuidado, não subestime o diabo. O diabo, ele é inteligente, persistente e não desiste. E ele é organizado. Às vezes a gente acha que é tudo bagunçado, né? A gente, o negócio do mal, o negócio tudo bagunçado. Não é, irmão. Talvez tem gente aqui que já esteve preso em alguma cadeia. Onde existe o controle na cadeia do PCC, é desorganizado ou é organizado? Organizado. Tem lei do PCC dentro da cadeia, é um brinco a cadeia e é organizada a cadeia. Porque a gente tem visão diferente. Não, onde impera o mal, é tudo desorganizado, levado à breca. E não é assim que acontece, irmão. As coisas do mundo do mal são organizadas. Se a gente tivesse a mesma organização do mundo do mal, tivesse no mundo do bem, aonde nós estamos, você pode ter certeza que Cianorte hoje seria uma cidade diferente, nosso estado seria diferente, nosso país seria diferente, o mundo seria diferente. Mas nós somos totalmente desorganizados, sem compromisso, sem lealdade. No mundo do mal, você precisa de um papel para provar e honrar aquilo que você falou? Não, uma palavra já basta. E nós, crente, que nós teríamos que usar o nosso vocabulário, devia ser sim, sim, não, não, porque está na palavra de Deus, o que procede disso é do maligno. A gente não consegue honrar nosso sim, nosso não. Quando alguém vai fazer algum negócio com você, com a gente, muitas vezes ele vem com maior desconfiança, porque muitas vezes nós não damos essa confiança a ele. Você tem que assinar 10 vezes um papel para poder ter algum valor, porque tua palavra não tem valor. Vai passar a ter valor o papel, a tua palavra não tem mais. Olha só o mundo que nós estamos vivendo hoje. Não subestime o diabo. Ele é organizado e ele conhece você. O demônio conhece você. A Bíblia diz assim que 1/3 do céu foi lançado sobre a terra.
que são os demônios. Então não é para a gente temer também o demônio, porque na verdade para cada um demônio existe 2 anjos. Glória a Deus. Quando tem um demônio que está tentando afligir a sua vida e tomar conta de você, existe pelo menos 2 anjos que estão guerreando e lutando por você. Nunca você está sozinho. No crente mais rabela, daquele um assim, ó, bem crente sem vergonha, né? Se existe isso. Pelo menos 2 anjinhos estão cuidando dele. Pelo menos isso, irmão. Então glória a Deus por isso. Então não precisa temer, mas também você não pode achar que ele não pode nada contra você. Se você não cuidar, se você der um vacilo, ele vai ter legalidade para poder agir na sua vida. Então toma cuidado. Aquele demoniado não significa que acabou, que nunca mais ele vai poder ser possesso de novo. Não existe isso na Bíblia. Não tem fundamento bíblico para isso. Não existe, irmão. Pode vir sobre a vida dele novamente, de novo ele pode ser possesso e 7 vezes mais. Aqueles 6.000 demônios que estavam sobre a vida dele, vai ser multiplicado por 7, dá 42.000 demônios na vida dele, se ele não vigiar. Se ele esquecer do Senhor, se ele abandonar o Senhor, se ele não valorizar a graça de Deus, ele pode ser de novo possesso em uma condição muito pior. E eu vou falar uma coisa para você, irmão, meus olhos já contemplaram isso. Pessoas que vieram, que eram escravas do diabo, o Senhor transformou a vida dele, limpou ele, mudou a maneira de pensar, mudou a maneira de agir. Uma pessoa que nós nem reconhecemos, nem no bom dia que ele dava, transformação total. Mas não vigiou, não cuidou, subestimou o diabo. No primeiro vacilo, o diabo entrou com força e arrebentou essa pessoa. Daí você vê a condição dele quando a gente conheceu e a condição dele que ele encontra-se agora 7 vezes pior, irmão. É bíblico, é real, é verdadeiro. Então cuida. Deus cuida de você individualmente, mas Deus cuida de você através de princípio. Se você der brecha, por princípio, o diabo tem legalidade para agir na sua vida. Jó, o diabo não podia agir na vida dele, porque ele não tinha a brecha para que o diabo pudesse agir. Daí Deus permitiu para que ele pudesse ter uma experiência sobrenatural com Deus. Ele chega no final da sua história, dizendo: antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. A experiência que ele teve em Deus, nesse momento que ele passou de tribulação, de luta, era o objetivo de Deus para o crescimento de Jó. Deus queria se revelar ainda mais para ele. Mas, irmão, se a gente bobear, o diabo ele começa a ter legalidade, ele começa a agir na sua vida, aí você volta a ser aquela pessoa que você era antes. E hoje de manhã eu falei, e eu quero frisar para a igreja. Desculpa, eu sou de origem mineira, minha mãe é mineira, mas tem um ditado que diz que mineiro come pelas beiradas, não é? Ele come pelas beiradinhas. E o diabo, ele come pelas beiradas, irmão. Ele vai devagarinho, ele vai plantando devagarinho, porta, brecha, pequenininha, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Quando você percebe, já tem uma garagem enorme, uma porta enorme aberta, onde o diabo vai vir com força e vai arrebentar você, se você não enxergar. Em nome de Jesus, que você possa entender isso. Cuidado, cuidado. Segunda coisa, sobre o mundo espiritual. Cuidado, que nós precisamos dar o nosso testemunho para as pessoas, e a transformação na nossa vida tem que acontecer nas 3 áreas: espiritual, psíquica e física. Nas 3 áreas. Quantas vezes você ouviu assim de alguém? Eu ouvi isso a minha vida inteira. Quando o pastor ia fazer algum apelo missionário, ele dizia assim: não, nós temos que ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Quem já ouviu assim? Não, a gente tem que ganhar muitas almas. Agora assim, se a gente só ganha alma, vira fantasma, não é verdade? Porque é uma pessoa sem corpo, não é? Se a gente ganha só alma, daí vai ficar assim, alma penada, sem corpo.
Quando a gente vai ganhar vidas para Jesus, a gente tem que ganhar em todas as áreas. Então a gente tem que ganhar a pessoa. Em que área? Na alma, psique, no físico e também no espiritual. Em todas as áreas. Então a gente tem uma pessoa que está com dificuldade, irmão, você pode pôr mão no bolso, ajude aquela pessoa, porque talvez o que ela precisa naquele momento é no físico dela. Amém? Talvez o que ela precise naquele momento é uma conversa, porque a cabeça dela não está muito boa, o que ela está precisando é uma orientação. E talvez, irmão, que é o principal, e se isso não acontecer, nada acontece, você tem que levar para ela Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Quando você faz isso, você age nas 3 áreas na vida da pessoa, a graça de Deus que aconteceu na sua vida não permanece em você, você é agraciado, mas ela passa por você e abençoa, e a graça de Deus atinge as outras pessoas que estão à sua volta. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você fechasse os seus olhos, para que a gente pudesse agora fazer uma autoanálise daquilo que tem sido